Eu acho que tem muitas coisas para se comentar aí. Primeira coisa é que, a partir desses últimos dias, desde sábado, acho que o processo não tem point of no return, né? Parece que agora, acho que não consigo imaginar o Maduro durar muito tempo. Realmente vai ter uma mudança nesse regime. Como vai ser, ninguém sabe, mas vai ter uma mudança. O que se especula aí é que já tem detalhes sobre como ele deveria sair, por onde ele poderia sair, o Maduro, né, e sua família, negociação sobre as condições da sua saída. Mas eu acho que vale uma reflexão, Renato, bem breve, tentar fazer bem breve, de como todo esse processo foi longo e destrutivo para a Venezuela e para a América Latina de uma forma geral. Para quem não acompanha isso com muita atenção, o chavismo vem desde 92. É o processo em que aquele coronel se transformou numa liderança e depois tentou dar um golpe de Estado, foi preso, e como vários outros casos na história, são aqueles presos que são anistiados e se transformam em candidatos perigosos e que ganham pelo regime democrático. É o caso do Chávez. Ele voltou ao poder no final dos anos 90 e a partir daí, de 99 praticamente até hoje, ou seja, são 25 anos, um quarto de século, a Venezuela está sob o chavismo, né? Que é um regime que a gente não precisa descrever em muito detalhe, só para ver o resultado que ele gerou. E ainda, além de tudo, ele morre, né? O Chávez, ele vai subvertendo as instituições, ele ganha democraticamente e vai submetendo as instituições a um processo de concentração de poder, invalidando o judiciário, invalidando o legislativo e transforma o tal do bolivarianismo, transforma aquilo numa ditadura. Para quem ele passa, ele sucede ao seu vice, que era o Maduro, que é o atual presidente. Então, ele morre, fica doente, morre. Tem uma eleição em 2013, em que o Maduro ganha por 1%, perto de 1%, ou seja, provavelmente eleição fraudada. 51-49. Isso. A gente já viu essas coisas, mas no caso de lá certamente foi fraudado. E a partir daí piora ainda mais. É uma centralização total, um empobrecimento absurdo. A riqueza do petróleo foi toda sucateada. É um país que, enfim, está com todos os piores índices de violência, inflação, pobreza, imigração de quase mais de 20% da população saiu do país. Então são números muito grandes. 7 milhões de venezuelanos saíram do país, muitos até aqui no Brasil. Então, assim, a gente vai vendo o quadro, como ele foi se formando. Ele para a gente aprender, para a gente registrar, aprender a estudar um pouco a história e guardar os fatos e os números e os dados, porque senão fica uma conversinha muito idiota. É um desastre completo, está comprovado que esse modelo não funciona, e aí vamos à resposta à sua pergunta. Qual a consequência dessa eventual mudança? Muito importante, porque no governo dos Estados Unidos, desde o início desse ano, a gente tem um governo que a gente já comentou aqui, que está aplicando uma espécie de doutrina Monroe, ou que eles chamam de doutrina Donroe, né? Eu acho que o New York Times que chamou de doutrina Donroe, aplicando essa América para os americanos, uma política americana que retoma a sua influência direta, desprezando um pouco todos os ambientes multilaterais, o realismo puro das relações internacionais, vai estar fazendo uma intervenção direta na Venezuela, e a eventual queda do regime provoca pelo menos duas grandes dúvidas. Primeiro, quem assume? A gente até acha que Maria Corina poderia assumir, mas tem que ter um arranjo nas Forças Armadas, um arranjo para saber o que fazer com toda essa infiltração cubana que tem no país. Dizem que são mais de 60 mil homens na polícia e nas armas. E os reflexos na região, principalmente em países com perfil como o Brasil, porque se tem alguns vizinhos ali, a Colômbia a gente já viu que está passando pela mesma chaga, mas o Equador já tem um regime que confronta, o Peru também, o Chile provavelmente também, mesmo sendo de esquerda, já confrontou. Então o Brasil é que fica nessa, como é um país mais importante da América do Sul, fica nessa situação que o que faria o Brasil? Dá até especulações aí, espero que sejam apenas especulações, de que já haveria a possibilidade de Maduro vir para o Brasil. Acho pouco provável, mas a gente ouve cada coisa que tudo é possível nesse mundo. Então, se isso acontecesse, acho que seria um problemaço para o Brasil, um problema para toda a região. Mas se isso não acontecer, ainda assim, a derrocada venezuelana não é um caso simples. Os americanos acredito que não vão entrar por terra. Acho muito difícil, mas devem fazer uma intervenção combinada com forças de dentro do país.
Acho que é o máximo que dá para especular.